Oi, tudo bem? Tudo Bom bom, dia. Bárbara? Tudo jóia. Que prazer fazer uma live contigo. Que coisa boa. Prazer o meu. Faz tempo Eu que a tô, gente não se vê, tô né? super feliz. Já faz quase um ano que a gente não se vê, né? Foi lá no evento Alimente, faz 10 meses. Pois é, já vai fazer. Então, tô super feliz, viu, por você ter aceitado o meu convite. Já fazia tempo que eu queria te convidar. Eu sei que os médicos são tão ocupados, ainda mais você que está envolvida com tantos projetos, tem filhos pequenos, né, como eu sei Pois como que é é, essa batalha. nem me fale. É uma vida, é um desafio, né? A gente conseguir tempo para conseguir fazer tantas coisas que a gente quer, né? Exatamente, só E pulando refeição mesmo para dar tempo. só pulando refeição. A gente pula a nossa e prioriza a dos filhos, né? Exatamente. Bom, então, realmente eu quero te agradecer muito. Eu já te falei isso mais de uma vez, que desde o início do meu processo, né, em low carb, da minha caminhada, da minha jornada aqui, eu já comecei a te seguir, foi uma das primeiras referências na minha vida, que me ajudou demais, continua me ajudando no aprendizado, né? E eu fico muito feliz de ver o quanto o seu trabalho está sendo assim reconhecido, quanto ele tem crescido. Eu acompanhei desde o começo Ah, você e sempre estou está muito comigo feliz de. mesmo. Eu que agradeço essa sua gentileza e agradeço a parceria, né? Porque você também é super importante no seu trabalho de ajudar as pessoas a tentar se virar no dia a dia para ter uma vida melhor, né? São essas pequenas mudanças do dia a dia que fazem muito mais diferença do que todo mundo tem essa imagem de que é só coisas grandiosas que vão transformar a minha vida. Não, é o dia a dia que você, se você conseguir mudar, que vai ter o maior impacto na vida. Então, pessoas como você trabalham junto com a gente para fazer com que as Ai, pessoas que bom. melhorem e sejam cada dia melhores, né? Sim, nós somos um time. Eu fico muito feliz de Exatamente. fazer parte desse movimento também. Eu vou te pedir, em primeiro lugar, para se apresentar, né? Porque pode acontecer de ter alguém que ainda não conheça o seu trabalho. Então, eu queria Certo. que falasse um pouquinho sobre sua experiência. Então, eu sou médica anestesista, mas resolvi cuidar da vida das pessoas e conseguir resolver de verdade, não um de cada vez, um monte de cada vez. Então, eu descobri o jejum por acidente. Primeiro, eu comecei a cuidar da minha própria vida, resolver os meus problemas, as minhas dificuldades de emagrecimento, e me deparei com um mundo de aplicações terapêuticas para tanto a restrição de carboidrato quanto a aplicação dos protocolos de jejum para transformar a saúde metabólica das pessoas. Lembrando que, como é uma pandemia de verdade, a real pandemia que sofremos é a da obesidade, da resistência insulínica e da incidência de diabetes que não para de aumentar, diabetes tipo 2. Então, o que a gente tem de melhor a fazer é tentar transformar o estilo de vida para combater essa pandemia. E o jejum cabe aí como solução. Então, eu optei por migrar de área, sabendo que o impacto de mudar a vida das pessoas do dia a dia é muito maior do que anestesiar um paciente de cada vez. Então, foi assim. Uhum. Na verdade, eu acho que pelo seu contato diário com tantos casos de cirurgias que poderiam ser evitadas, acaba tendo ainda um impacto maior nessa sua decisão, né? Sim, eu vejo, como eu trabalho no Porque, SUS, é só paciente que perdeu a visão por causa do diabetes tipo 2, que infartou, que teve um AVC. Assim, é bem complicado. E aí, mesmo as doenças que não têm diretamente a ver, elas estão impactadas na gravidade, porque essas pessoas também estão acima do peso, com gordura visceral em volta da região abdominal, estão inflamadas, elas têm um pior desfecho no pós-operatório, cicatrizam mal, infeccionam mais, infartam no pós-operatório, tudo isso porque elas já eram alto risco. É a mesma coisa o coronavírus. uhum, A gente está vendo que as pessoas que estão metabolicamente doentes são as que se apresentam com os maiores casos de gravidade, porque o problema não é o vírus em si. O vírus não queria te matar, o problema é que a sua inflamação crônica te enfraquece tanto que, frente a um combate ao vírus, a sua inflamação sai do controle, faz aquela tempestade de citocinas e aí traz os casos de desfechos mais graves. Então, a gente realmente está falando aqui de tudo a mesma coisa. uhum, certo.
bem complicado, realmente está tudo tão envolvido, né? Uma pergunta que eu queria te fazer assim, a gente aqui está dentro do universo low carb, né? A gente sabe da sua prática do jejum intermitente com os pacientes, mas isso ainda é uma minoria. Olha, eu também estou aqui no meu jejum e com a minha aguinha. É isso aí. Vai até a hora que, né? Jejum já é rotina por aqui também. É isso aí. Mas então, dentro Imagina. Dentro desse nosso universo, né, low carb, de jejum intermitente, a gente sabe que o médico que praticam, que atuam dentro desse universo são ainda uma minoria, né? Que poucos a gente encontra que ainda já estão trabalhando com essa abordagem para tratamento de doenças metabólicas, né? Para atuar diretamente ali nas questões de saúde dos seus pacientes. Eu queria que, na sua visão, você explicasse um pouco por que isso acontece ainda, essa escassez de médicos que atuam nessa área. Infelizmente, tá tudo errado, né? O problema vem desde a nossa formação. Nossa visão de saúde não é visão de saúde. A gente aprende doenças e a gente só dá interesse para as doenças que a gente consegue medicar. Esse é assim, a base da nossa formação médica. Então, qual que é o problema? Quando a forma está errada, é difícil você perceber que está tudo errado. Você aprendeu com uma forminha, com um cabrestinho, que não consegue resolver o problema da maioria das pessoas. E é muito frustrante para um médico, porque tem gente que acha que todos os médicos são ruins porque eles têm preguiça de estudar. Não, gente, é muito frustrante você ser médico e não conseguir ajudar ninguém. Todos os dias você atende uma pessoa que volta cada dia pior e você tem que aumentar mais remédio. Isso não é vida, nem para o médico e nem para o paciente. Mas nós médicos não aprendemos o que é saúde. E a gente não aprende a dar importância para nada que realmente transforme a sua saúde. A gente sabe disso por quê? Por causa da incidência de médicos doentes. Quantos colegas meus têm síndrome metabólica, têm doenças crônicas inflamatórias e têm um estilo de vida horrível, porque eles não aprenderam que o poder do estilo de vida é sim superior ao que o dos medicamentos sozinhos. Então, o problema vem desde aí. Tá tudo errado mesmo. E aí, quem se salva hoje em dia são as pessoas que têm informação. Não é à toa que muitos médicos têm aprendido com os pacientes, porque os pacientes têm mais... É mais fácil para um paciente aprender um conceito novo do que um médico aprender um conceito novo, porque a gente aprendeu a perpetuação desse ciclo vicioso da doença e a gente não sabe sair dele. Então, realmente, assim, pode ver que os médicos que estão nessa área, ou eles sofreram algum trauma direto, ou eles sofreram algum trauma de familiares diretamente que não conseguiram resolver com a medicina horrorosa do jeito que ela está, focada em medicalização, e aí eles conseguiram abrir a cabeça para outras coisas. Então, realmente, esse é um processo que está inteiro errado. Sobre a indústria farmacêutica, tem muitos médicos brilhantes que estão envolvidos em estudos. A gente precisa desse tipo de médico cientista que desenvolve medicação. A gente não vive sem remédio. Tem muitos remédios que ajudam muito a gente e remédio tem que ser utilizado na hora certa. O problema não é esse. O problema é que esse tipo de médico que faz pesquisa não deveria também atender. Por quê? Porque não tem como você separar o interesse da indústria com o interesse de você como médico. É um assunto bem complexo esse. Mas, assim, difícil, assim. Tem muitos fatores implicados e, obviamente, os estudos que mostram o poder do hábito de vida, eles não dão tanto dinheiro quanto um estudo que mostra a superioridade de uma medicação versus a outra. Aí a gente tem esse problema do viés de seleção. Por quê? Porque só estudo interessante, caro, quem tem dinheiro é a indústria farmacêutica. O que a indústria vai querer fazer? Fornecer um estudo que mostre que o jejum intermitente é superior para tratar triglicérides versus a medicação que trata triglicérides. Me diz, quem que vai financiar isso? Então a gente também precisa perder a inocência, né? Não é culpa do médico, né? Tem muita coisa por trás. Pelo que eu acompanhei da sua história, a sua situação também foi assim, né? Surgiu por conta de traumas de família e por questões pessoais também, de querer evitar as doenças, né? Entrar nesse universo aí de
low carb, jejum intermitente, mudar de área de atuação? Eu nunca consegui Foi emagrecer. daí, né? Eu obedecia tudo que as nutricionistas me orientavam. Eu fazia bastante atividade física, eu fazia meia maratona, eu optava por corrida, porque eu achava que corrida queimava mais caloria do que fazer musculação. Eu fazia tudo errado. Eu tomava maltodestrina. Eu queria emagrecer, eu tomava açúcar do milho entre os treinos, porque essa é uma suplementação que, para um atleta de alta performance, até pode fazer sentido no contexto dele. Agora, para uma pessoa que quer emagrecer e está fazendo exercício físico, poxa, você não precisa de pré-treino nenhum. Então, eu já fiz tudo errado, eu seguia tudo errado, eu não conseguia resolver o meu problema. Eu tentei resolver o meu problema com low carb e eu comecei a aplicar em mim mesma e eu fiquei assustada de perceber quanto tempo da minha vida eu perdi fazendo a estratégia errada várias vezes seguidas. Porque esse mito das calorias, que você precisa fazer mais exercício, comer menos, e esse déficit vai te emagrecer, isso é uma teoria que não funciona na prática. Por quê? Porque quando você come menos calorias, você também gasta menos caloria. Então, o déficit que você acha que vai existir, de eu fiz 400 calorias a mais do que eu comi, então eu vou emagrecer 400. Se fosse fácil assim, não tinha nenhuma pessoa no mundo com sobrepeso, nenhum médico com sobrepeso, nenhum nutricionista estaria acima do peso. O problema é que essa conta não dá certo, e é isso que a gente aprende. E aí o paciente volta no consultório e não emagreceu, como eu voltava na nutricionista, eu olhava para ela, e sabe aquele olhar, aquele pensamento, eu falava assim, certeza que ela acha que eu fiz, que eu não obedeci nada do cardápio dela. Tô enganando a mulher. Não dava certo para mim, gente. Tem gente que funciona a dieta hipocalórica? Tem, mas não é a maioria. A maioria do mundo tá viciada nesses alimentos que são fáceis, que estão aí em todo lugar. E a maioria das pessoas não consegue moderar, porque a gente foi orientado tudo errado, né? A gente foi orientado a comer um pouquinho em moderação de tudo que você quiser. O problema é que os alimentos não são iguais. Os alimentos processados, eles têm uma resposta no cérebro diferente dos alimentos direto da natureza, que não são processados. Então, ninguém tem compulsão por salmão e por brócolis. Já pega uma pizza, quantos pedaços você consegue comer? Pega um pedaço de bolo, você consegue comer quantos pedaços de bolo? Pega um pacote de bolacha. Antes de comer, você acha um pacote gigante. Você abriu a bolacha, cadê a bolacha? Você já comeu tudo. Vocês acham que isso fraqueza de caráter ou que é uma resposta cerebral que a gente não foi programado para lidar com esse tipo de alimento? Então, quando eu comecei a aplicar isso, para mim, eu me senti traída. Eu falei, gente, por que eu perdi tanto dinheiro da minha vida, tanto tempo da minha vida frustrada, repetindo a mesma estratégia que não dá certo? Então, a gente precisa, primeiro lugar, para começar a mudar, é entender que não dá para conseguir bons resultados repetindo a mesma coisa que não deu certo antes. Então, a gente precisa primeiro jogar fora esses conselhos horríveis que a gente recebeu, aquela pirâmide alimentar, ou você joga no lixo ou você vira ela de ponta cabeça. Porque os carboidratos têm que estar lá na ponta. E a gente tem que comer carboidrato com moderação. E moderação eu não digo em quantidade, porque não adianta comer um pouquinho. Eles têm um efeito no seu cérebro que você não consegue lidar com isso. Você não consegue diminuir a quantidade. E coma um pedaço, um bis. Por que é impossível comer um só? Porque ele foi feito para não comer um só. Enquanto você não entender isso, você vai ficar achando que você é fraco. Exato. Então, tem muita desse conhecimento que a gente chama de novo, que não é novo. A sua bisavó sabia. Quer emagrecer, filha? Corta o pão, corta o bolo, corta o açúcar, que você vai emagrecer. Porque isso é o que engorda. E aí as pessoas ficam insistindo na mesma tecla. Isso é restritivo, isso é não sei o quê. Gente, é a realidade. Antigamente, para fazer um bolo, só dava você ir atrás de farinha, açúcar era caro, fazia uma vez por semana, comia no domingo. Realmente, a avó fazia o bolo no domingo, você comia e não ficava gordo, não era todo mundo obeso. Mas hoje em dia, você compra o bolo pronto num saquinho, mais barato às vezes do que comprar todos os ingredientes. Como que a gente vai lidar com isso? Primeiro precisa de informação. Enquanto o consumidor não começar a falar, nossa, olha esse bolinho, tem maltodestrina, açúcar, farinha,
amido, como é que é? Outro tipo de amido que tem xarope de milho, né? Xarope de milho concentrado em açúcar, tem fubá. Gordura vegetal. Gordura ruim. Horrível. Então, assim, a gente desaprendeu. E a gente dá para os filhos, né? Exatamente. E ainda dá para os filhos, isso que é o pior. Isso é que é o Mas pior. é bem complicado mesmo. E essa situação é bem... É um trabalho de formiguinha, né? E mudando essa mentalidade, porque a gente está cercado por isso, e quando a gente começa a praticar, a gente começa a ser criticado por estar fazendo isso, mas tem que se manter firme, porque é o conhecimento que liberta e vamos aos poucos mudando, né? Ajudando a mudar essa mentalidade. E assim, agora, o que eu queria te perguntar em relação ao jejum intermitente, né? Muitas pessoas procuram o jejum intermitente com a finalidade principal do emagrecimento. Claro, a gente sabe que o jejum, né, tem essa função também. Mas, além disso, quais são os outros, né? Eu queria que falasse um pouquinho, assim, desse panorama aí do jejum. Quais são os outros benefícios que ele traz para a nossa saúde? Então, tá certo. O jejum, obviamente, é a estratégia mais conhecida para emagrecimento, porque se você ficar um período sem comer, é quase inadmissível que você não vai emagrecer, né? Então, esse princípio é bem conhecido já. E, além disso, a aplicação do jejum é muito importante e sistêmica. O que a gente quer dizer com isso? O estado, a gente nasceu e evoluiu com essa alternância entre o estado alimentado e o estado em jejum. Isso é o natural. As pessoas acham que jejum é exótico, que é incrível, que é uma coisa nova. Gente, nada mais velho do que isso. A gente sobreviveu, a gente evoluiu ao longo desses anos, alternando entre estado alimentado e o estado em jejum. Fizeram um estudo recente, foi em 2016, muito legal, com um aplicativo de celular. E os participantes precisavam logar na hora que eles estavam comendo, tirar foto, mas eles não precisavam fazer mais nada. Então, como era prático, o estudo deu certo. A pessoa só, como todo mundo anda com o celular 100% do tempo, muito boa essa metodologia. As pessoas tiravam foto cada vez que elas comiam. O que o estudo chegou em conclusão? Em média, o estado alimentado coincide com 100% do tempo que a pessoa está acordada. O período que elas se mantiveram em jejum foi só o período do sono. E o que isso resultou? Em média, as pessoas passam 16 horas por dia comendo. Então, o que significa isso? Se a gente for olhar esse resultado agora e comparar com o passado, significa que a gente aumentou o estado alimentado para muito mais da metade de um dia que tem 24 horas. Então, se a gente fosse pensar assim, o que é o mínimo possível de um jejum saudável para não deixar o seu corpo com um estado alimentado em excesso e falta de jejum? Seria dividir o dia no meio, você concorda? Então, nesse estudo, foi muito interessante porque ele mostrou que as pessoas passam 16 horas por dia comendo. Por quê? Porque elas acordam e entram no ciclo do carboidrato. Por quê? Porque elas são cercadas por esses alimentos que a gente estava falando. Esses alimentos que aumentam a fome, desregulam o nosso apetite e a gente não tem controle sobre eles. Então, você acorda cedo para trabalhar. Não sai dessa roda do carboidrato. E aí, o que aconteceu com a vida moderna? As pessoas, cada dia têm mais estímulo à noite, tem mais coisa para fazer, mais trabalho. Todo mundo associou o trabalho normal com alguns trabalhos extras e ainda o trabalho de casa. Isso resultou num excesso de tempo acordado com deprivação de sono. Então, se você somar as informações, elas, enquanto estão acordadas, não param de comer por hábito e por estarem comendo o alimento errado. Lembra que eu falei que ninguém abusa de comida de verdade. Ninguém vai falar, nossa, perdi o controle, comi 5,5 kg de carne. Ninguém consegue comer 5,5 kg de carne. Então, o problema não é quantas vezes você come só. O problema é que, com a facilidade desses alimentos processados, as pessoas passam o tempo inteiro acordadas, beliscando da coisa errada. E aí, isso é, assim, o resumo qual é o problema do jejum. Então, a gente sempre existiu com a alternância entre o estado alimentado e o estado em jejum. Só que a vida moderna destruiu essa proporção equilibrada e a gente está sofrendo hoje em dia com esses excessos, com essa hiperalimentação. Então, muitas pessoas ficam preocupadas. Eu posso fazer jejum de 16 horas todos os dias? Meu amigo, na década de 70, as pessoas faziam, em média, 14 horas natural todos os dias. Ninguém morreu na década de 70. As pessoas eram magras. Você olhava a foto delas
no cinema, tem um super clássico essa comparação, né? Você olhava a fila do cinema, do Star Wars, inauguração, era um monte de gente com a boca de sino, magrinho. Hoje em dia você olha a estreia, não tem mais muito cinema, né? Hoje em dia tem Netflix, mas enfim, você olha lá no supermercado, todo mundo tá acima do peso, com a cintura aumentada, e poucos são magros. Então, essa proporção não tem como culpar a genética. Não dá para, em uma geração, ter tido tanta mutação assim. O problema são os hábitos. E é isso que o jejum é interessante. Eu gosto de usar esse exemplo simples. Quando tem uma colher entortada para um lado, fingir que essa colher está entortada, você precisa desentortar para o outro. Então, usando essa analogia com a obesidade, quando ela está entortada para um lado, você desentorta para o outro e volta ao normal. E aí, por que eu estou falando de tudo isso para falar dos outros benefícios do jejum? Porque nós sobrevivemos com esse equilíbrio. Quando a gente desequilibra para o excesso de estado alimentado, a gente deixa de fazer uma série de processos fundamentais para a nossa saúde que a gente só consegue fazer durante o jejum. E quando a gente priva o nosso corpo de deixar nesse estado de jejum, várias outras doenças começam a aparecer. Inflamação crônica é uma, a hiperinsulinemia, que é causa de uma série de doenças crônicas relacionadas tanto a, por exemplo, diabetes tipo 3, é o Alzheimer que todo mundo conhece. Uma das vias para se chegar ao Alzheimer, a demência, é a resistência insulínica manifesta no cérebro. Excesso de insulina manifesta no seu fígado, como que a gente vê a expressão dela? Gordura no fígado, diabetes. Excesso de insulina no seu pâncreas, também. Você começa a acumular gordura no pâncreas, as suas células beta param de funcionar apropriadamente e você fica resistente à insulina e diabético. Por que a gente sabe disso? Porque a resistência insulínica se manifesta de várias formas ao longo do seu corpo. Então, doença cardíaca, por exemplo, é uma doença inflamatória, não é culpa só do colesterol que acumulou lá. Por que ele acumulou lá o LDL? Porque seus vasos estavam inflamados. Como que você inflamou os seus vasos? Comendo gordura ruim, com insulina alta. Então, o jejum, se a gente pensar como um balanço natural do estado de reforma e de tirar organelas doentes, tudo que você tirou o seu corpo do estado de manutenção, você fica só no hiperalimentado, produzindo, pode relacionar aos benefícios do jejum. Então, ele pode melhorar a sua memória, ele pode melhorar a sua disposição, porque a sua capacidade mitocondrial de produzir ATP melhora com o jejum. Então, você se sente mais disposto, sente que o seu raciocínio está melhor, sente que você tem mais energia sobrando. Então, até para déficit cognitivo, a gente pode aplicar o jejum. O que mais que a gente pode esperar do jejum? Dor crônica, reduzindo a inflamação das juntas, por exemplo, você pode ter uma resposta. O melhor nível de evidência que a gente tem para jejum é para artrite reumatoide. Tem ensaio clínico randomizado de artrite reumatoide, que jejum melhora a artrite reumatoide, porque jejum é uma estratégia anti-inflamatória. Até para asma, tem vários relatos da década de 60, de 40 da Rússia, de clínicas de asma, de tratamento de asma que faziam jejum prolongado. Por quê? Porque diminui a inflamação crônica, seus mastócitos, todo o seu sistema imune se regula durante o jejum. A gente usa o jejum para tratamento adjuvante do câncer, de vários tipos de câncer. Então, assim, essa pergunta, nossa, mas por que o jejum resolve tanta coisa? Sozinho ele não resolve muita coisa, mas usando ele como uma arma, ele pode ajudar em muitas doenças. Por quê? Porque o jejum é um estado natural e a nossa vida moderna tirou essa equilíbrio entre o estado alimentado e o estado em jejum. Então é por isso que parece magia negra, mas não, é porque o jejum é fundamental e a gente tirou isso do homem. Então a gente precisa voltar. Eu achei importante essa sua observação que o jejum sozinho não faz mágica, né? Porque muitas pessoas usam o jejum para compensar uma vida com hábitos ruins, né? E não é esse o caso. Ela tem que associar uma alimentação saudável, baseada ali em comida de verdade, né? E aí esse ponto que eu queria falar agora também. O que é preciso, né? O que é importante saber para iniciar o jejum? Esse é um dos pontos, né? Queria que você comentasse um pouco a respeito. Como iniciar, qual é a melhor forma? O mais importante do jejum, na minha opinião, é que como ainda é visto como um tabu, algo exótico e perigoso, se você não entender que é uma estratégia segura, saudável e que está tentando buscar a sua própria capacidade de se regenerar,
Se você não entender que é algo seguro, você não vai conseguir começar, porque o primeiro efeito colateral que você tiver, que costuma ser desidratação, você vai falar, nossa, isso é muito perigoso. O que eu mais escuto é, eu não posso fazer jejum, eu tremo, eu passo mal e eu desmaio. Então, assim, essa pessoa, em uma frase, eu já sei que ela está consumindo trigo e açúcar em excesso, porque ela tem excesso de insulina e é por isso que ela tem hipoglicemia reativa. Então, assim, é importante que você entenda que o jejum é seguro e, lógico, se você usa medicações para diminuir o açúcar do seu sangue, se você é diabético, está usando medicação via oral ou insulina, você precisa de acompanhamento médico. Mesma coisa a pressão alta. O jejum é tão poderoso para diminuir a sua insulina que ele tem uma ação diurética, de eliminar muita água e muito sal. Então, as pessoas que têm pressão alta e diabetes, elas precisam de um acompanhamento médico para fazer o segmento e o seu médico que vai julgar o quanto ele vai fazer. Tem paciente meu que eu aumento a dose do antihipertensivo no primeiro mês, porque as respostas são diferentes entre as pessoas. E cada um tem uma capacidade diferente de começar as estratégias de jejum. Então, em primeiro lugar, é você ter segurança para começar a fazer o jejum. Lógico que eu estou falando aqui de protocolos longos. Agora, parar de comer lanchinho, você não precisa de um médico para parar de comer lanchinho. Você precisa entender que o ideal é você voltar para o passado. Finge que você tem o direito de falar com a sua bisavó por 30 minutos sobre alimentação. Ela vai saber mais do que a gente. O que ela fazia antigamente com os seus pais? Se os seus pais viessem antes do almoço pedir um lanchinho das 11 da manhã, sua bisavó ia dar um tapa na cabeça e ia falar, vai estragar o almoço, moleque. Espera para comer. Depois do almoço, até a hora do jantar, no máximo, um lanchinho no meio da tarde, mas assim, não era nem normal. E se tivesse perto do jantar, fosse beliscar alguma coisa, tomava outro tapa. E se fizesse manha na hora do jantar, com frescura de não querer comer, dava 11 horas da noite, não tinha dormir. Mãe, tô com fome. Eu falo assim, moleque, vai dormir, da próxima vez aprende a comer direito. A gente acabou com isso. Eu vi ontem mesmo um estudo espanhol mostrando que, em média, as crianças espanholas comem 7 vezes ao dia. Poxa, é exatamente o que eu falei do outro estudo dos Estados Unidos. Então, assim, o mundo inteiro agora fica agradando e correndo atrás das crianças para encher elas de porcaria. E eu falo porcaria por quê? Porque você acha que uma mãe procura um filho no meio da tarde para dar um bifinho? Não, né? Fica procurando para dar biscoito de polvilho, biscoito maisena. Se a gente começar a entender que esse tipo de jejum é o primeiro e o mais saudável, para de dar lanche até para os seus filhos. Por quê? Porque eles vão comer melhor. O que você oferecer na hora de jantar, eles vão comer. Olha que incrível. Vai ter fome. Porque esses lanchinhos, as crianças têm muito mais controle de saciedade e apetite do que a gente. Então, quando você dá um lanchinho para uma criança, ela perde a fome. E ela come menos no almoço, dá coisa boa. E você tá aí estragou a refeição. Exatamente. Estragou a refeição e ainda consumiu alguma coisa que não traz nada de benefício, né? Aqui eu espero sentir fome. Né? Não tem lanchinho intermediário, né? Exatamente. É a hora de comer, a hora da refeição, e vai na proteína e come bem. Exato, a gente volta para a primeira estratégia, porque se você não tiver segurança para pular lanche, você não vai conseguir fazer jejum, você vai achar que você vai morrer. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar para depois começar a aplicar. E eu vou falar, jejum, a parte mais fácil é fazer. O difícil é a parte mental de você aceitar que não vai morrer pulando lanchinho. Então, eu como médica estou aqui para falar. Quando você pula uma refeição, você simplesmente não está usando a glicose dos alimentos, está usando a glicose do seu fígado, que está lá guardadinha e é muito fácil. Assim, ó, o seu corpo fala, ó, ela não comeu. Usa o seu estoque daí. Se você tem gordura em volta do seu abdômen, se a sua cintura está aumentada, mais de 80 ou 90 centímetros, você precisa fazer jejum, você precisa deixar o seu corpo usar o que você tem guardado aí em excesso, que está te adoecendo, e começar a mudar a sua saúde. E o que eu estou falando aqui, eu fico feliz em falar, por quê? Porque é de graça. Então não tem desculpa de falar, mas eu não tenho condições. Você tem condições, todo mundo tem, porque o excesso de gordura em volta do abdômen significa que você está com excesso de estado alimentado. Você precisa de um pouco mais de jejum. Então, você tem segurança para fazer e é de graça. São duas coisas importantíssimas. A terceira,
você precisa entender que durante o jejum você pode fazer o quê? Tomar água. Aliás, ó, água normal. Estamos aqui, ó. Água com gás. Aqui também. E café. Pronto. É assim que faz jejum. Então é isso que você precisa para começar. Segurança, consciência de que o nosso estilo de vida moderno é prejudicial à saúde, consciência de que falar que você precisa de vários lanchinhos ao longo do dia é uma má prática. Eu pego pacientes com check-ups caríssimos que olharam o paciente do fio do cabelo, literalmente, até a unha do pé, com um monte de recomendações. O paciente recebe o diagnóstico de síndrome metabólica, hipertrigliceridemia, e está lá escrito: coma várias refeições ao dia. Isso, ele gastou um dinheirão para ver o óbvio e ele não foi dado um bom conselho. Então aqui, hoje em dia, é legal. Por que o Instagram é legal? Porque a gente consegue falar para quem quer ouvir, ó, tem no momento 200 pessoas querendo ouvir, querendo melhorar a saúde. E o melhor de tudo, a solução não custa dinheiro, custa parar de gastar. Então, não tem desculpa, as pessoas podem ser saudáveis hoje em dia e tem muitas pessoas com muito acesso financeiro a tratamentos caros que não têm acesso à informação que a gente está dando aqui de graça. Então, isso transforma a saúde, você saber que é simples, é fácil e você precisa jogar fora os péssimos conselhos que a gente vem recebendo nos últimos anos. Voltar para o passado é uma melhor escolha, porque no passado a gente não tinha pandemia de obesidade e diabetes. Então a gente realmente precisa rever os nossos hábitos e os péssimos conselhos que a gente está recebendo sobre saúde. Verdade. Agora uma questão importante, assim, qualquer pessoa pode realizar o jejum ou tem alguma contraindicação? A gente falou aqui das pessoas, algumas situações específicas de saúde que precisam de acompanhamento médico, né? Sim. Mas qualquer pessoa poderia fazer o jejum? Não. É importante saber que as pessoas com antecedente de distúrbios alimentares, principalmente anorexia, as pessoas anoréxicas, elas têm um distúrbio de autoimagem e elas não têm uma relação saudável com a comida. E muitas pessoas confundem pular refeições com sintomas de anorexia. É muito diferente, mas essas pessoas costumam também se identificar com o jejum. São casos totalmente diferentes e o jejum não é indicado para essas pessoas que já têm um distúrbio a ser tratado. Então, é contraindicado para transtornos alimentares, para pessoas que não têm massa magra o suficiente, o jejum é contraindicado, precisa de segmento. É possível fazer jejum sem emagrecer, mas aí você precisa de acompanhamento médico. Tem até uma publicação recente do Dr. Fung, revertendo diabetes numa paciente de 50 anos que era magra. E ela conseguiu melhorar o diabetes dela com os protocolos de jejum, até alguns prolongados, mas você precisa fazer a dose certa de jejum. Então, não é para qualquer um. Se você não tem massa gorda sobrando e massa magra o suficiente, adequada para fazer jejum, você precisa de acompanhamento médico. Além disso... Para ajustar a dieta também, né? Para ter uma dieta adequada. Exato, porque tudo é uma questão de dose. A dose faz o veneno e a dose traz a solução. Então, realmente depende do quanto você precisa. Aí, nesse caso, você precisa de um acompanhamento médico. Pacientes muito graves, então, por exemplo, com insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, né? Com doença grave do fígado, do rim, pacientes que fazem diálise, esses daí não são aconselhados a jejuar sem supervisão médica e às vezes nem o jejum é prescrito mesmo. A gente precisa de outras estratégias alimentares e não vai usar o jejum. O que mais? Diabetes, né, que a gente já falou, diabetes tipo 1 também, porque existe uma dose basal de insulina que é fundamental para a vida, para o diabético tipo 1, que não fabrica. E essa dose precisa ser ajustada diariamente. Não dá para suspender a insulina, porque eu já vi muitos pacientes tipo 1 me procurando, falando, nos dias de jejum eu suspendo a insulina. Isso é risco de vida, é risco de cetoacidose diabética, então é sério. Pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2 não podem jejuar sem acompanhamento médico, tá? Os tipo 2... acompanhamento. Exato, que usam sulfonilureias, insulina, tem um risco aumentado para hipoglicemia. Hipoglicemia é fatal. A curto prazo. Então, isso é algo que a gente evita a todas as custas. Inclusive, no tratamento em si, a gente até aumenta o limiar que a gente permite de hiperglicemia para garantir essa margem de segurança para evitar a hipoglicemia. Então, para essa população, para mulheres grávidas e para mulheres amamentando, que essa é uma dúvida que eu sempre recebo,
Grávidas, mulheres que estão amamentando e crianças, o jejum não é recomendado. Não Lembrando aqui que é importante frisar nesse momento, o jejum a gente considera, quando a gente está conversando aqui, como o mundo está totalmente perdido em relação aos hábitos alimentares, a gente considera jejum qualquer coisa que considere pular um almoço, por exemplo. Para essa população, crianças, mulheres grávidas e lactantes, pular uma refeição porque você fez boas escolhas na refeição anterior não é considerado jejum e não é considerado prejudicial. Então, quando seu filho pula o jantar porque dormiu, ele não vai morrer. Isso, se você for pensar com o mundo moderno, já é considerado jejum. Ai, meu filho está em jejum, vou acordar ele de madrugada para comer. Então, pelo amor de Deus. Agora, sim, protocolos de jejum de modo sistemático, em que você vai pular refeições e ficar um belo tempo sem comer, perto de 24 horas, esses estão proscritos para mulheres que estão grávidas, para mulheres amamentando e para crianças. Essa população específica são pessoas que precisam de alimentos de qualidade para que, como eles estão em fase de crescimento, desenvolvimento, precisam de comida de qualidade, bloquinhos de construção saudáveis para que se desenvolvam. Então, o foco para essas três populações, crianças, mulheres grávidas e lactantes, é comida de verdade. Comendo comida de verdade, naturalmente, você vai eliminar os lanches e esse é o único jejum permitido para essa faixa etária, para essa faixa de população que a gente está falando. Fora isso, esses protocolos maiores, as mulheres que estão amamentando estão em um estado bem ansioso para emagrecer logo, elas estão com um corpo diferente, estão passando por deprivação de sono, depressão, isso todas, né? Eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil essa fase, mas a gente precisa entender que não é hora. Essa hora é a hora de dar prioridade para comer os melhores alimentos que você pode oferecer para o seu filho e depois do momento de amamentar, você pode entrar no jejum. E aí o jejum é sim uma estratégia fantástica para acelerar os resultados de uma dieta low carb restrita em porcaria. Então não precisa nem ser low carb de verdade, dá para ser paleo, dá para evitar só comida processada que você já está fazendo muito bem para o seu filho. Então essas populações precisam tomar cuidado com o jejum. Eu queria fazer uma pergunta sobre jejum prolongado agora. Qual é a frequência ideal? Se existe uma recomendação quanto à frequência de repetição de jejuns prolongados, que a gente entende acima de 24 horas, né? 36 horas, Beta, 48 horas. Essa é uma questão que eu estava falando da dose. Depende para quê, entendeu? Varia de acordo com a pessoa, com os antecedentes dela, quanto de gordura ela tem para perder, quanto de massa magra ela tem para proteger, quais as patologias, quanto ela tolera, quanto ela fica feliz fazendo, porque isso muitas pessoas esquecem de levar em consideração. Tem pessoas que não gostam de jejuns prolongados, elas preferem ter os benefícios dos jejuns curtos numa frequência maior. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração, então não dá muito para responder, mas uma regra simples para, assim, naturalmente é fácil de entender quanto mais prolongados os jejuns, menor a frequência você vai fazer. Então, isso por exemplo, então você quer fazer um jejum de 7 dias, dependendo da sua massa gorda e da sua massa magra, você vai ter que espaçar um montão de tempo, até repetir outro jejum de 5 dias, um jejum de 3 dias. Depende do quanto você tem para perder. Se você que está me assistindo aqui está bem obeso, está com uma cintura bem aumentada, bem maior do que 90 centímetros, se você tem acantose nigricans, se você é aquela marquinha nas dobrinhas do pescoço, escurecidas, se você tem resistência insulínica, você tem que fazer jejuns longos. Quanto mais de 24 horas você conseguir fazer, tá ótimo. Mas varia muito entre as pessoas e as medicações que elas usam. Tem medicações que são mal toleradas em jejum e a pessoa não pode ficar sem a medicação. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas alterações em relação a isso só por causa do tratamento medicamentoso. Tem pacientes que fazem muito atividade física. Então, assim, varia bastante. Lembrando só que a atividade física é, sim, super estimulada nos jejuns longos. Então, por exemplo, se você faz jejuns de 30 horas, é maravilhoso que você coloque uma musculação aí no meio do seu treinamento. Musculação é uma forma de estimular a lesão, a microlesão, microestiramento da sua musculatura, forçar os seus ossos
e na realimentação você vai estar reconstruindo a sua massa magra, reconstruindo a sua massa óssea, e essa frequência sempre de usar o exercício físico associado ao jejum é uma forma fantástica de garantir a sua saúde e a sua massa magra. Lembrando que massa magra é muito importante para a nossa saúde. Massa magra está relacionado à longevidade. Quem tem baixa massa magra tem uma imunidade pior, tem uma longevidade, tem menos longevidade, ela vive menos e vive com menos qualidade, porque o músculo ele não serve só para proteger os seus ossos de fratura, ele serve também para proteger o seu sistema imune de inflamação. Ele serve também como um como é que chama aquele jogo? Eu sempre esqueço na hora de dar esse exemplo, mas ele é muito bom. É aquele videogame que o Pac-Man, vocês lembram do Pac-Man? O Pac-Man. O Pac-Man comia aquelas bolinhas, né? Da década de 70, do videogame, década de 80. O Pac-Man é o seu músculo. Quando você come um carboidrato, então quando você está resistente à insulina, você é pouco tolerante a carboidrato. Então, cada vez que você come um carboidrato, às vezes mesmo comida de verdade, uma batata, você vai ter um excesso de glicose sobrando na sua circulação. E aí você precisa de insulina e precisa de muita insulina para diminuir todo esse açúcar que está circulante. Ter massa magra adequada é uma forma muito inteligente de usar mais essa glicose e liberar menos insulina. Então, o jejum associado ao exercício físico, principalmente o de força, musculação, pilates, funcional, crossfit, todos esses exercícios que exigem da sua musculatura são estratégias muito inteligentes para também melhorar a sua tolerância a carboidrato e diminuir a liberação de insulina, diminuir o cortisol também, que é o que faz a gente comer por estresse. Então, tem várias estratégias associadas ao jejum que transformam a sua saúde. É por isso que eu gosto também de falar que o jejum é um hábito angular. Quando a gente começa a mudar um aspecto da vida que funciona, que te deixa mais disposto, que te faz tomar decisões melhores e você vê resposta, você de repente se empolga para mudar várias outras coisas que fazem diferença na sua saúde, muito mais do que só o uso de medicação. Então, essa é uma estratégia interessante. Adota como estilo de vida. Exatamente. É o estilo de vida, né? Exatamente. Eu tenho algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Perguntaram se pode amamentar em jejum, a gente já respondeu essa aqui, né? A doutora já respondeu. E aqui tem uma pergunta bacana. Vou colocar aí na tela. Como driblar a mente nos horários das principais refeições? Pergunta ótima. Essa é a principal, na verdade, né? A gente precisa entender que existem vários tipos de fome. Pulando refeição, eu garanto para você, como médica, que você não está com fome real. Não é aquela fome de faltar nutrientes. Quando você entende isso, você já começa a se estudar. Se você mudar o foco, ao invés de sofrer porque está com fome e se estudar, começa a se analisar. O conhecimento é o que faz a diferença aqui. Então você vai olhar e vai falar assim, o que eu tô com vontade de comer? É porque eu vi a fulana comer o bolo na minha frente? É porque eu senti o cheiro de uma picanha na chapa? Porque todos esses são estímulos reais que aumentam a nossa fome. Realmente a gente sente fome vendo foto do Instagram de uma comida boa, sentindo cheiro, vendo a pessoa comer, tudo isso são estímulos. Então, a gente precisa começar a separar por que você está com fome. Esse é o principal truque, porque aí você começa a entender, falar, foi o estímulo visual, eu estou aqui no trabalho e estão fazendo uma festinha com salgadinhos que estão cheirando a coxinha frita e bolo. Então, esse estímulo está acabando comigo. Daqui a pouco a minha força de vontade vai embora e eu vou comer tudo isso, que vai me dar fome e vai me tirar das minhas horas. O que é hora de fazer? É hora de sair. Inventa alguma coisa. Pega o seu celular e sai. Vai fazer outra coisa. Então, uma dos truques é, se o estímulo for visual, você vai sair desse estímulo. Outra dica que eu dou. Para de seguir perfis de comida, por exemplo, se o seu ponto fraco é açúcar, para de seguir perfis com foto de bolo. Você vai olhar isso aí na hora do jejum, você vai morrer de fome, é garantido. Mas a gente também precisa lembrar que o universo está cercado de comidas porcaria em todos os lugares que a gente vai. Eu recebi hoje a foto de um paciente que colocaram maquininha de porcaria, de comida de saquinho, no prédio.
chegando em casa. Então, assim, tem em todos os lugares de verdade. Agora, até nas residências tem máquina de comida porcaria que dá para enfiar a moeda e tirar algum pacotinho que não estraga. Então, se você achar que você precisa tirar todos os estímulos da sua vida, não vai funcionar, porque você vai ter que aprender a conviver com ele. Tenta melhorar o máximo possível, mas a hora que vier a fome, você vai falar, putz, eu tô com fome porque eu vi o pacote do negócio que eu gosto de comer. Você vai ter que começar a se conhecer, vai falar, é porque eu vi, então sai daqui, vai se distrair. Se distrair e manter-se ocupado é a melhor dos conselhos. A notícia boa, todo mundo sofre de falta de tempo. Todo mundo fala que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Bom, o jejum é uma oportunidade de você perceber que você tem tempo sim. A hora que tiver com essas fomes que vem no meio do jejum, acha alguma coisa muito legal para fazer, para se distrair e sair desse estímulo aí. A fome vem em onda. Isso significa que ela não vai crescer infinitamente até você se sentir a pior pessoa do mundo e morrer de fome. Não, a fome vem em um estímulo e ele vai embora. Se você surfar esse estímulo, que é isso que o Dr. Fung fala de surfar fora da onda da fome, se você souber disso, você vai falar, estou com fome agora, mas eu sei que a fome vem e vai embora. Se eu aprender a ignorar, vai ter passado e eu vou ficar ótima daqui 1 hora e eu ainda vou me sentir poderosa, super heroína de ter ignorado esse estímulo da fome. Então, sabendo que a fome vem em ondas e ela vai embora, começa a mudar o seu jeito de encarar ela. Você vai começar a achar interessante. Olha, que legal, eu tô com fome, mas eu sei que foi um estímulo que vai passar. Eu só preciso beber uma água, tomar um café, botar uma canela, tomar uma água com gás, espremer um limão e sair. Tudo isso aí você pode usar no jejum como ferramenta para surfar fora da onda da fome. E aí todo mundo fica perguntando se o limão quebra o jejum, tudo quebra o jejum. Pessoal, é uma questão de estratégia. Tem protocolos aí, europeus, russos, que até 200 calorias não quebra jejum. Se você não usar açúcar e trigo e carboidrato refinado, é uma ótima resposta. Remédio interfere no jejum. Olha, pessoal, se você tem que pensar que você está tomando remédio por algum motivo. Você não vai deixar de tomar o seu remédio porque você está de jejum, senão às vezes você não vai nem poder fazer jejum. Então, precisa usar o bom senso. O meu remédio tem sei lá quanto de amido numa cápsula desse tamanho. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente precisa colocar o pé no lugar aqui. Você não vai perder os benefícios do jejum porque tinha na cápsula da sua medicação um pouquinho de amido, pelo amor de Deus, né? A gente precisa botar a cabeça no lugar e querer fazer o simples funciona. Para de comer. A comida que a gente não quer que você coma. A medicação você toma, a sua medicação que você deve estar tomando porque precisa, tá? Tô apanhando para tirar essa pergunta da tela aqui, não consigo. Tá na frente do seu rosto e eu não tô conseguindo tirar. Também não sei, gente. Tem mais... tô tentando aqui, mas eu não consigo tirar. A gente tá quase encerrando a live. Acho que melhorou. Agora apareceu melhor seu rosto aqui. Pessoal, a gente não sabe tirar a pergunta, tá? Tá tudo bem. Eu já arrumei. Alguém me dá uma dica aí, porque não tá saindo. Não sei se tá dando problema. Eu tô clicando e ela não sai. Isso. Vamos ver aqui. Tenho mais uma pergunta. Tenho várias, na verdade. Exemplos de síndrome metabólica. O que indica que a pessoa tem síndrome metabólica? Essa pergunta é ótima. Pergunta bacana também. Síndrome metabólica nada mais é do que a manifestação da resistência insulínica. Em cada órgão, ela se manifesta de um jeito diferente. Então, no seu fígado, esteatose hepática. Se você tem gordura no fígado, você não precisa de médico nenhum para te falar. Você tem resistência insulínica. Você precisa fazer parar de comer o tempo inteiro e parar de comer carboidrato refinado, açúcar, pão, bolo, massa, etc. A acantose nigricans é uma manifestação da resistência insulínica, do excesso de insulina na sua pele. Então, escurece nas dobrinhas. Você também não precisa de médico para te falar que você tem. Se a sua cintura está aumentada, acúmulo de gordura visceral é uma manifestação da resistência insulínica. Você está com tanta insulina no corpo que você não para de acumular gordura na pior região que existe, que é a dos órgãos, em volta do seu fígado, do seu pâncreas. Isso é risco aumentadíssimo para diabetes. Você precisa fazer exame até para ver se você já não está diabético e não vai se beneficiar de medicações. Que mais? Manifestação de resistência insulínica. Tem várias. Ovário policístico pode ser uma manifestação de resistência insulínica. A insulina em excesso nos seus ovários faz com que você tenha um desbalanço dos hormônios masculinos e tenha sinais de virilização. Que mais? Nas artérias, nos vasos. Se você infartou,
é um indício de que você tem resistência insulínica. A sua insulina está aumentada, está com inflamação aumentada, você tem risco para outro infarto, inclusive, se não diminuir essa cintura. Então, cintura aumentada é muito melhor para te falar se você tem resistência insulínica do que o seu IMC. Se a sua cintura está maior do que metade da sua altura, também é um ótimo indicador. Colesterol alterado, sim. HDL baixo, que é o colesterol bom. LDL elevado, com triglicérides. Principal de todos é o triglicérides. E a relação entre triglicérides alto e HDL baixo é um ótimo marcador de resistência insulínica. Às vezes o seu médico não te deixa pedir insulina em jejum, que é uma tristeza. Você pode pegar os seus triglicérides, dividir pelo HDL, porque é um indício de que algo não está indo bem. Manifestação no cérebro, Alzheimer, pode ser uma manifestação de resistência insulínica. Alguns tipos de cânceres são aumentados com resistência insulínica. Então, por exemplo, câncer de mama já tem vários trabalhos interessantíssimos mostrando que, ao invés de obesidade, de correlacionar com o IMC, insulina aumentada é um ótimo marcador de risco de câncer de mama. Então, tem várias doenças que manifestação, óbvio, diabetes, síndrome metabólica também. E tem as doenças que aumentam o risco com a resistência insulínica. E aí o câncer é uma delas. Alguns tipos de câncer. Queda de cabelo não é Eu tenho uma pergunta que também é bastante comum. Se a prática do jejum, ela reduz o metabolismo, se ela faz com que o seu organismo compense esse período que ficou em jejum, né, tornando o seu metabolismo mais lento, né, como costumam dizer por aí. Fica mais difícil emagrecer, causa efeito rebote. A gente tem pouco tempo para eu responder isso, mas assim, de um jeito rápido. Bem rapidinho. Comer poucas calorias não é a mesma coisa que fazer jejum. Comer pouca caloria diminui a sua taxa metabólica basal. A gente tem estudo mostrando que se a gente der muita comida para um paciente comer, ele nem aguenta mais comer, mas ele é obrigado a comer para cumprir o estudo. O metabolismo dele aumenta, porque ele comeu demais e o seu corpo tem uma resposta de aumentar o metabolismo para metabolizar isso. Se você comer de menos, o seu corpo também vai diminuir sua taxa metabólica basal. Por isso que fazer essa dietinha hipocalórica com exercício não dá certa conta, porque o seu corpo gasta menos quando você come menos. O estado de jejum não é a mesma coisa que comer menos. É diferente. Quando você come menos, o seu corpo fala: nossa, a Beta comeu pouquinho. Gente, faz ela ficar com sono quietinha no sofá, com preguiça, sem vontade de ir para academia, que aí ela gasta menos. É isso que o seu corpo quer. O estado de jejum, não. Pensa na época das cavernas. A ausência de comida é sinal de alerta. Você precisa levantar, abrir o olho, ficar bem inteligente, procurar coisa para caçar, para comer, para conseguir sair desse estado de fome, que é um sinal de alerta de sobrevivência. Isso é um sinal evolutivo. Então, todo mundo sabe se adaptar ao estado de ausência de nutrientes. Esse estado é diferente. Você precisa melhorar os seus hormônios de luta e fuga para ir atrás de comida. Então, você fica mais eficiente, o seu raciocínio melhora. Você tem os hormônios contrarregulatórios do estresse. A adrenalina e a noradrenalina aumentam a sua captação de glicose, inclusive pelos músculos, para você funcionar melhor o seu músculo, conseguir sair correndo atrás de um leão, atrás de um alce para caçar e comer. Então, se você entender que comer pouco não é a mesma coisa que não comer nada, você vai entender que o jejum não é uma ameaça ao seu metabolismo. Fazer jejum demais, sim, não é interessante, porque lembra que eu falei do equilíbrio? A gente precisa do equilíbrio entre estado alimentado e estado não alimentado. Quem está muito obeso precisa fazer muito jejum para chegar lá. Então, tá ótimo, você não corre risco nenhum. Agora, eu recebo um monte de pacientes magras que não têm massa muscular e nem massa gorda o suficiente para fazer a quantidade de jejum que elas fazem. Então, nesse sentido, não é interessante. Você precisa avaliar todo o seu metabolismo, se ele já não está diminuído por conta de excesso de dietas hipocalóricas, que é super comum entre todas as mulheres, porque a gente aprendeu errado. Então, é uma pergunta bem comum essa, por isso que eu quis deixar essa pergunta aqui para o final e não deixar ela de fora. Todo mundo super quer saber se acaba prejudicando. A gente tem aqui um minutinho final para você deixar uma mensagem para o pessoal e a gente encerrar aqui. Eu já quero aproveitar e te agradecer, né? Imagina, é um prazer. Agradecer antes de encerrar. O Frederico acabou Foi uma honra, tá? Sou piloto de avião e jejum me salva no trabalho. Eu vou finalizar com essa mensagem. Frederico, também como anestesista, o jejum me salva no trabalho, o jejum salva os cirurgiões no trabalho.
O jejum deve salvar os bombeiros em missão, os policiais em missão, e a gente sobreviveu toda essa evolução com períodos de jejum pulando refeição. A gente precisa só voltar para o passado mais longe, ao invés de ficar lembrando dos últimos 20 anos, 30 anos, 50 anos que deu tudo errado. Todo mundo engordou e ficou doente, diabético, fazendo as recomendações horríveis que a gente recebeu. Então você precisa acabar com esse mito horroroso de comer o tempo inteiro. E é assim que a gente vai começar a ter hábitos melhores, com informação de qualidade e jogando fora mitos que não são baseados em ciência de qualidade. Mandar uma pessoa comer de 3 em 3 horas faz mal para a saúde. A gente precisa espalhar essa informação com mais qualidade, porque a gente vai conseguir atingir mais pessoas e as pessoas vão começar a prestar atenção no que elas estão comendo de 3 em 3 horas. Se você quiser terminar essa live pensando que se você pode comer em pé, tá errado, comida de verdade, você precisa de garfo e faca, você precisa mastigar. Se você seguir essa regra, você vai saber o que escolher de comida. Tem um monte de gente perguntando o que pode comer quando quebra o jejum. É comida de verdade. Se você pode comer em pé, tá errado, não coma. Certo? A Bizi tá te falando aqui que quer fazer uma live contigo também. Já tem mais um convite, uma live tá? Com a Bizi. A Bizi é uma mega nutri, que ela tá na fila para ir na... A Bizi é maravilhosa. É isso aí. Então, vou te agradecer aqui muito pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Foi um privilégio, uma honra te ter aqui, trazendo essa mega aula maravilhosa. Vou deixar a live salva para quem não pôde assistir ao vivo, né? Muito obrigada, viu? Foi muito bacana, estou muito feliz por essa live. Roberta, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente se fala e se vê em breve. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar logo. Eu acho que a gente se encontra no próximo evento que vai ser aqui em Floripa, né? Brasil Low Carb aqui em Floripa. Vamos ver quando acabar a pandemia. Esse ano eu acho que eu não vou no Brasil Low Carb, mas a gente se encontra por aí, com certeza. Por aí, nos eventos da vida. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Um beijo grande. Tchau pra vocês. Beijo. Tchau, gente. Obrigada pela presença.